O atual cenário econômico nacional e mineiro é tema de palestra na PUC Minas. O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Paulo Haddad, deu uma verdadeira aula prática de economia na universidade. Em época de crise, não dá para ficar fazendo dívidas. Você tem uma vida financeira organizada? Esse é o tema de entrevista de estúdio daqui a pouco. Tem ainda a série de reportagens sobre os serviços que a PUC oferece à comunidade. A PUC Barreiro é o destaque de hoje com o serviço jurídico. Outro destaque é o lançamento do livro Quem Comanda a Segurança Pública no Brasil. O autor é o professor Robson Sávio, que vem até o estúdio falar da obra e discutir a respeito da segurança pública brasileira. Hoje é terça-feira, 18 de agosto, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! O professor, economista e ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Paulo Roberto Haddad, veio à PUC para falar sobre o momento atual da economia mineira e brasileira em face dos acontecimentos internos e externos. Alunos e professores dos cursos de Ciências Econômicas, Administração de Empresas e Ciências Contábeis participaram do evento. Uma boa oportunidade para os futuros profissionais da área entenderem um pouco mais sobre o atual cenário econômico. A palestra foi uma promoção do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais, o ICEG, e o Departamento de Economia da PUC Minas. Você confere como foi esse encontro na reportagem de Mariana Xavier. Em homenagem ao Dia do Economista, o ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Paulo Haddad, veio à PUC Minas discutir sobre o momento atual da economia mineira e brasileira no cenário mundial. O professor e organizador do evento, José Eloy Cardoso, ressalta a importância de trazer encontros como este para os alunos e professores da universidade. Os alunos que estão aqui para assistir a palestra do Paulo Haddad, eles serão os futuros dirigentes brasileiros, dirigente de empresa, ministro, secretário de Estado, tá? E participantes ativamente. Então eles precisam colocar na sua cabeça que o desenvolvimento cabe a cada um. Considerando o atual cenário político-econômico do Brasil, a palestra foi pensada como uma maneira de incentivar os futuros profissionais da área e ajudá-los a compreender melhor a situação. É um cenário atípico, né? Crítico, pelo fato de que nós estamos tendo uma conjunção de dois tipos de crise. A crise política e a crise econômica, uma fomentando a outra e tornando as expectativas com relação ao futuro cada vez mais obscura. A palestra de hoje ela tende a esclarecer sobre o cenário e um bom esclarecimento é sempre motivador, porque nos guia com relação ao futuro. Alunos e professores da PUC Minas e de outras instituições lotaram o auditório. Havia muita expectativa em torno de um tema tão importante para aqueles que pretendem se especializar nesta área. Eu, como futuro economista, pretendo ver que ele tenha dicas, como um economista pode trabalhar para melhorar, amenizar essa crise. Como eu estou fazendo o curso de licenciatura, todas as áreas estão sofrendo cortes, inclusive as áreas dos professores. Isso me preocupa um pouco. O salário de professor já não é um salário muito bom. E se cortar, vai ficar ainda pior, vai ter um desincentivo à área de licenciatura. Eu faço relações internacionais e eu acho que todos os estudantes, não só de relações internacionais, mas para o meu curso muito importante ter conhecimento, ter base e saber para onde a gente deve ir com o país. O professor Pedro Paulo Petersen também comentou sobre a importância de promover encontros dinâmicos entre os alunos e profissionais da área. Uma verdadeira aula prática com um grande mestre da economia. O importante é quando eles percebem que a teoria que é administrada em sala de aula, ela é mais do que uma teoria, ela é um guia para a intervenção na realidade. E aí quando vem essa relação entre teoria e prática, a motivação ela é outra. Bom, já que o assunto é economia, vamos falar agora de algo que pode causar dor de cabeça para muita gente, a organização financeira. Você gasta mais do que ganha? Tem muitas dívidas?
Quer economizar dinheiro e não consegue? Esse é um problema que afeta muitas pessoas. Uma pesquisa realizada em março deste ano pelo Serviço de Proteção ao Crédito revelou que o brasileiro não sabe reconhecer que está endividado. De acordo com o levantamento, somente 28% dos entrevistados admitiram estar endividados. A pesquisa revelou ainda que 41% dos consumidores atrasaram pelo menos uma conta no ano passado. E para falar sobre organização financeira, recebemos aqui no estúdio o professor e economista Flávio Constantino. Professor, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Eu que agradeço novamente o convite. Bom, para dar início a esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor desse um panorama geral da situação atual econômica do país. Olha, acho que, até como passou na entrevista, o momento hoje realmente ele é muito particular. E talvez, né, quando a história for registrada no futuro, a gente vai estar colocando que é, de novo, esgotamento de um modelo. Quando uma crise econômica combina com uma crise política e da forma como vem ocorrendo, é sinal que a gente tem que realmente buscar novos caminhos. Então não é apenas uma questão de questionar a capacidade do governo de dar uma resposta, até porque parece que ele não vai conseguir fazer isso, bem como também que rumo que os empresários e trabalhadores devem seguir a partir de um cenário de endividamento, inflação, queda de nível de renda e para o governo, né, também uma queda de arrecadação. Então, este cenário realmente não é nada confortável e é por esse motivo também que os economistas agora estão sendo muito demandados. Olha, o que a gente pode fazer num cenário como esse? E como o senhor analisa a reação da sociedade diante desse cenário de recessão que o país vem vivendo aí esse ano? Olha, evidentemente a gente vai ter, assim, acho que mais de uma resposta, né? Por exemplo, aquelas pessoas que estão descontentes com os elementos políticos, que estão indo para as ruas reclamar, porque exige uma mudança, inclusive institucional. Tem uma outra parcela da sociedade que ela consegue se proteger. Essa parcela é justamente aquela que recorre a uma aplicação financeira, que tem a possibilidade de repassar os preços, porque não está no início da cadeia produtiva ou não é o grande consumidor que está sendo prejudicado neste processo. E tem também o trabalhador, que neste caso ele tem que contar principalmente com o planejamento financeiro, ou seja, se eu estou num cenário que o governo vai apertar via elevação de impostos e corte de gastos, e na outra ponta, um empresário que vai repassar os preços, então eu tenho que saber, acho que lidar com essas duas questões, né? Como evitar, na verdade, que essa crise me afete muito negativamente, seja porque o meu emprego estaria ameaçado, ou então porque se eu tenho algum recurso financeiro, que aplicação que eu posso fazer, que destino, na verdade, mais rentável que eu poderia dar para esse recurso. Bom, professor, vou interromper um pouquinho o nosso papo, porque eu sei que o Sérgio tem mais informações sobre esse tema. Sérgio, o que você traz para a gente? É isso mesmo, Luísa. A nossa equipe saiu pela universidade e conversou com alunos e funcionários a respeito da organização financeira. Será que o pessoal tem uma vida financeira saudável? Vamos conferir. Eu tento não gastar além do que eu recebo. Isso aí eu acho que no mínimo, o básico é isso que eu faço. Cartão de crédito, por exemplo, né, não faço conta muito alta e pago sempre inteira, não divido não. Tudo que eu compro eu ponho na agenda, para mim não perder o controle. Eu passei a cortar um pouco essas coisas supérfluas, né, de sair muito, de beber muito e tal, né, e aí é que eu consegui remanejar minhas finanças. Tudo que eu via eu gastava, roupa, sapato, comprava 6 sapatos no mês, adorava, eu amo sapato. Só que aí eu parei, eu falei, vou começar a juntar. Eu tento avaliar no começo do mês quanto eu preciso separar de gasto. E aí eu gosto de deixar o resto livre, não gosto de ficar muito preso quanto a essas coisas, não. Eu, por exemplo, eu guardo todo mês 30% do meu salário. E é isso, pra gente não entrar na crise de vez mesmo. Bom, professor, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de saber quais os principais erros cometidos pelas pessoas que comprometem sua organização financeira. Olha, acho que o primeiro problema significa não se planejar. Então a gente viu ali também que tem algumas pessoas que procuram registrar aquilo que gastam ao longo do mês, outros, na verdade, que procuram, na verdade, buscar uma fonte de renda. Então, a primeira palavra chama-se planejamento. Agora, o que é esse planejamento, na verdade? Primeiro, é você ter todas as informações sobre o seu nível de gastos, bem como de receita. A gente acha que, às vezes, se preparar para uma crise é apenas sair cortando gasto, mas não, eu tenho que olhar os dois lados. Aquilo que eu estou gastando a mais e qual que é a minha fonte de receita, a minha fonte de rendimento. Um bom planejamento depende, então, não só dessas informações sobre receitas
e despesas, mas também ela depende de uma coisa que é mais importante, né? Você tem que estabelecer objetivos e para atingir esses objetivos, você estabelece também algumas metas. Então, gradativamente, você vai cumprir nessas metas. Aquela aluna que disse, né, que tira 30% do seu salário todos os meses, está correto. Agora, por que ela faz isso? E o fato dela tirar 30%, será que é o suficiente? Vou dar um exemplo bobo. Às vezes ela tira 30% e nesse momento ela aplica em caderneta de poupança. O que significa isso? No final do ano ela vai ficar mais pobre. Mas como mais pobre? É porque o rendimento da poupança vai ficar abaixo da inflação. Então, mas se eu tenho uma informação que tem aplicações financeiras que são melhores que a caderneta de poupança, então o que significa isso? Olha, eu estou tirando 30%, que é hoje o recurso que eu tenho disponível. Mas o que eu posso fazer com esse recurso? Como é que eu posso aumentá-lo para os próximos anos? Então, por isso que eu disse, o planejamento, as informações, estabelecer metas e objetivos é fundamental para quem quer ter esse sossego financeiro, uma vida financeira mais organizada. E, professor, como os pais podem orientar seus filhos a respeito de como economizar? Olha, o primeiro passo, é verdade, dos pais passa por educação, de uma forma geral, e depois uma educação mais específica, que você tem que evitar, na verdade, aqueles momentos de consumismo. A gente viu ali uma pessoa que adora gastar gastava, né, com muitos sapatos ao longo do mês. E às vezes a criança pode se espelhar nisso. Se a criança se espelha, portanto, nas atitudes do pai, então se ele tem um pai que é um pouco mais conservador, que é um pouco mais precavido, ele tem que passar essa forma de educar também para o seu filho. Evitar o consumismo, evitar aquele oba-oba. Se o meu coleguinha tem, eu também tenho que obter. E estimular também a poupança, estimular a preservação. Às vezes você tem uma aula de biologia que fala da importância de se preservar, você pode pegar então esse mesmo tema e aplicá-lo em economia. Então você vai criando uma consciência na criança de que ela também é capaz de contribuir para a família e quando ela for o chefe de família, ela vai saber exatamente o porquê isso é importante, a tranquilidade que você tem, até porque às vezes as finanças atrapalham a vida dos casais. Então até isso, na verdade, acho que tem um aspecto positivo, né? Porque uma boa parcela, às vezes, de casais que separam, que brigam, tem a questão financeira envolvida. Então, se a criança já cresce educada financeiramente, como esse é um dos projetos, inclusive, que a PUC realiza em alguns colégios, já é o caminho correto também. Olha, me educando agora, vou ser um adulto mais responsável, mais organizado e vou ter um padrão de vida melhor. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e pelos esclarecimentos. Ficam aí as dicas para quem quer economizar. É com você, Sérgio. Realmente ficam aí as dicas, é importante se organizar, se planejar. E o Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem a série de reportagem com os serviços oferecidos pelos cursos da PUC Minas. Hoje é o dia que você vai conhecer o atendimento jurídico da PUC Minas, Unidade Barreiro. No estúdio, o professor Robson Sávio fala sobre seu livro em um bate-papo sobre a segurança pública brasileira. É rapidinho, a gente já volta. O Espaço PUC está de volta. Hoje você vai conhecer um pouco mais dos serviços jurídicos oferecidos à comunidade do entorno da PUC Minas Barreiro. A coordenação do curso de Direito e a coordenação de extensão da unidade realizaram na última semana um evento para tirar dúvidas da população a respeito de questões jurídicas envolvendo diversas áreas. Confira! A PUC Minas da Unidade Barreiro comemorou o Dia do Advogado de maneira diferente. O evento Direito em Foco teve duas partes e procurou informar a população sobre as diferentes áreas jurídicas. Nós pensamos esse evento a partir de uma parceria que a gente tem desenvolvido com os ex-alunos, que são os egressos da PUC Minas do Barreiro, curso de Direito, e em parceria com eles nós idealizamos um projeto que fosse um atendimento da comunidade do entorno do Barreiro para questões nas áreas jurídicas. A princípio, teriam palestras rápidas, tira-temas, na área de civil, penal, trabalhista e direito do consumidor. Depois, no segundo momento, os alunos, a partir do 6º período, farão atendimento à população da região do Barreiro. Os temas escolhidos tiveram relação com as dúvidas da população. Nós analisamos que aqui no entorno
quais eram os questionamentos mais importantes e com maior número para que a gente pudesse fazer a distribuição das áreas. Então, por exemplo, direito do trabalho, o direito do consumidor, direito de família, direito de sucessões, todas essas foram idealizadas a partir de uma demanda que a própria comunidade nos trouxe. Nesse projeto nós desenvolvemos as cartilhas de uma linguagem muito simples para a população, nós juntamente com os alunos. Aqueles que forem atendidos sairão aí como um pouquinho do fruto desse resultado, que são 3 cartilhas no âmbito da família, penal e direito do consumidor, com dúvidas e lugares para eles irem, correrem atrás dos seus direitos. A palestra sobre o direito penal apresentou uma das conquistas jurídicas mais importantes, a Lei Maria da Penha. Hoje eu abordei aqui a Lei Maria da Penha, que é uma lei que está muito em voga e que está sendo muito bem praticada hoje em dia, Então nós abordamos alguns aspectos sobre medidas protetivas de urgência, algumas coisas relacionadas às dúvidas de quem que seria essa vítima da Lei Maria da Penha, e aí o pessoal participa na medida das próprias explanações para saber se realmente eles são vítimas mesmo dessa Lei Maria da Penha, até que ponto que eu posso ser protegido, quais são as medidas que eu posso ter direito, onde é que atua o juiz ou as polícias nesse contexto. Na palestra sobre os direitos do trabalho, também foram identificadas as dúvidas dos participantes do evento. As principais dúvidas, elas versam sobre as ações trabalhistas, a tramitação delas e algumas temáticas bem específicas, como desvio de função, acúmulo de função, os adicionais de insalubridade e periculosidade e verbas rescisórias. Assim, a participação dos alunos da graduação garantiu o aprendizado além de sala de aula, necessário para lidar com diferentes situações. Quando você tem um contato como esse, de você ter um atendimento, poder fazer o atendimento, tirar dúvidas da população, você vai desde já sabendo que trabalhar a teoria e os conhecimentos que você adquire em sala de aula com a prática do dia a dia. Você vai já se preparando para ingressar no mercado de trabalho. A segunda parte do evento foi realizada com muito cuidado entre os alunos da graduação, egressos e professores, prontos para tirar as dúvidas individualmente de cada participante. Como aluna também, do primeiro período de Direito, foi um interesse muito grande estar participando das palestras para poder aprender um pouquinho mais. E eu vim sanar uma dúvida sobre a família, na qual as meninas me esclareceram muito bem. Eu fiquei muito satisfeita com a resposta que eu tive. E a informação, que apesar de tanta tecnologia e tanta informação, às vezes agora, nessa reunião que teve aqui hoje, algumas informações foram importantes. Porque você fica sabendo de coisas, pessoalmente, conversando com as pessoas, melhor do que você pegar uma informação na internet, uma coisa assim. E aqui você tira as dúvidas, Foi o que a gente fez aqui agora. Nossa, depois de sair daqui do evento vai ser mais um aprendizado que eu tive para levar para dentro da minha sala de aula e para a minha vida pessoal também. Amanhã é dia de lançamento do livro Quem Comanda a Segurança Pública no Brasil: Atores, Crenças e Coalizões que Dominam a Segurança Pública Brasileira. O livro descreve os acordos que alteraram a Política Nacional de Segurança Pública, apontando os objetivos, crenças, ideias e percepções dos atores envolvidos nesse processo de mudanças nos últimos 20 anos. E nada melhor do que o próprio autor do livro para falar dos principais objetivos da publicação. Nós recebemos no estúdio o professor Robson Sávio, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Seja bem-vindo ao Espaço PUC, professor. Muito obrigado. Professor, como o atual momento da segurança pública no Brasil está sendo retratado no livro? Olha, nós temos uma descrição da história da segurança pública no Brasil, desde a fundação desse país em 1500, e mostrando que ainda nós temos uma política de segurança pública que ela é muito excludente. Ela é muito voltada para trabalhar a repressão e não a prevenção dos crimes. Ela produz ainda um desarranjo muito grande no setor. Nós temos, por exemplo, no Brasil, 60 mil mortes por ano. Um sistema prisional hiperlotado, o quarto maior sistema prisional do mundo. Nós temos as prisões, às vezes, cheias de usuários de drogas e os grandes traficantes soltos. Uma justiça criminal muito seletiva. Às vezes, com determinados crimes, atua com facilidade, com outros tantos crimes, a justiça é lenta, é morosa. E o que acontece é que isso tem gerado no Brasil um clima de medo, uma sensação de impunidade muito grande, um desconforto das pessoas, Eu até brinco que não adianta muito, dentro de uma perspectiva dos direitos das pessoas, você ter saúde boa, educação boa, mas não poder andar na rua, ter medo de ser morto, E, na verdade, a segurança pública nunca foi prioritária para a população e para os governos. Você
sempre foi tratado um pouco como o patinho feio das políticas públicas, né? Então, o objetivo desse livro é mostrar a importância da segurança como uma política fundamental para a realização dos direitos, para a coesão social, para que as pessoas possam viver com dignidade na cidade, no seu espaço, para que nós tenhamos polícias que tratem todos igualmente, né, de forma isonômica, como manda a lei, polícias menos violentas, e para que as pessoas tenham um pouco mais de tranquilidade na sociedade. Nós podemos falar que esse é um problema, então, histórico, isso está presente no livro? Inclusive no livro nós mostramos desde 1500 como o sistema de segurança pública foi sendo montado no Brasil. Nós temos um modelo que, não obstante a Constituição de 88, que modificou todas as políticas sociais, nós temos uma educação hoje mais inclusiva, nós temos uma política de assistência social que atende a todos, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas o modelo de segurança pública nosso é quase que o mesmo que era do regime militar e antes do regime militar, ou seja, instituições policiais muito voltadas para a proteção de patrimônios de elites. A polícia que atua depois que o crime aconteceu e não com a prevenção. Sociedade totalmente apática frente ao medo e à desordem social. Sistema prisional e sistema judiciário muito seletivo. E a produção do medo social. E, infelizmente, nessa situação tão caótica, com tantas mortes, com tanta violência, e aí não é somente homicídio, é violência contra a mulher, violência de gênero, violência contra a criança, uma cultura que ela é muito, digamos assim, porosa e convive com muita facilidade com a violência, sem que as pessoas reivindiquem a melhoria desse quadro. Então o livro tenta mostrar isso mais no sentido de alertar o cidadão e também os gestores públicos e os policiais, todos aqueles que querem uma sociedade mais justa, mais democrática, que se a segurança pública não entrar na pauta das políticas sociais como algo importante, como nós exigimos boa educação para o nosso filho e boa saúde, nós temos que exigir boas condições para ele frequentar a cidade, para ele ter uma vida saudável. Então a ideia é mobilizar as pessoas em torno desse tema para que a gente possa ter modificações. Professor, e como que o senhor avalia essas chacinas que vêm acontecendo e com muitas vezes suspeita de policiais participando dessas chacinas? Olha, infelizmente, quando nós fazemos estudos de chacinas no Brasil, a participação de agentes públicos é constante, em quase todas elas. O que acontece é que hoje nós temos mecanismos de controle policial muito fracos no Brasil, uma tolerância enorme à violência policial. Todo mundo gosta de polícia violenta para o outro. Quando é para mim, não, tem que ser polícia protetiva, mas para o outro é violenta. Isso mostra, por exemplo, em pesquisas que pedem redução da idade penal, que pede pena de morte, que pede polícia violenta mais para o outro. E isso, na verdade, junta esse sentimento, quase que uma autorização social para uma polícia violenta e, por um outro lado, uma certeza de impunidade. Por quê? Porque nós não temos órgãos de correção policial que atuam, digamos assim, na repressão ao crime praticado pelos policiais. Nós temos uma estrutura elitista no Brasil que alguns segmentos quase que estão acima da lei. E muitas vezes os policiais agem assim na certeza da impunidade, que também é o motivador de muita violência intrapessoal. Muitas pessoas matam porque têm certeza da impunidade. Hoje, somente 5% dos assassinos estão presos no Brasil, 5%, então matar quase não tem nenhum custo. E essa certeza da impunidade, porque a justiça não funciona bem, porque as polícias não funcionam bem, porque todos acham que estão acima da lei, é que produz uma violência desse tamanho. E com uma longa experiência, né, na segurança pública, o senhor apresenta no livro soluções para esse problema? Sim, o livro ele apresenta que, principalmente a partir da década de 90, nós tivemos dois grandes grupos que se, digamos assim, dividiram demandando reformas no sistema policial, no sistema de segurança pública, no sistema prisional e na justiça criminal. E o livro apresenta quais são essas possibilidades de mudança. Um grupo que quer reformar esse modelo, quer uma polícia cidadã, uma polícia protetora dos direitos, uma polícia que haja dentro da lei, uma segurança pública que seja uma segurança pública para todos, e tem um grupo que está muito interessado em conservar esse modelo. Então isso está tudo descrito e apresentado no livro. Professor, muito obrigado por esse bate-papo. Fica a dica, né? Amanhã o lançamento do livro na livraria Dom Quixote, no Espaço Cultura e Fé, prédio 7, às 5h30 da tarde, não é isso? E todos estão convidados para estar presentes. Todos convidados para o lançamento do livro do professor Robson Sávio. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E o Espaço PUC fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta a partir das 4h30 da tarde. Você pode participar enviando sugestões para o programa pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Até lá!